Senhoras e senhores, respeitável público, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Estação Hamburgo. Vamos até às 10 horas desta noite de terça-feira na sua companhia, pelo canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha. Entramos no ar e vamos até às 10 horas em nome de JG Serviços, portaria, limpeza, jardinagem, zeladoria, trabalhos em altura e sistema de segurança é com a JG. Estamos no ar também para Mercator Feiras e Eventos. Não teremos no SIC em Gramado, o destaque da moda, que estava programado agora para 24 a 26 de maio no SIC em Gramado, foi transferido para o ano que vem. O que a Mercator ainda tem em seus planos é a realização do Zero Grau, ainda em Gramado, em 2021. Estamos no ar também para Tecnolar 30 anos. O seu eletro deu problema? Leve para a equipe da Tecnolar. 2 lojas aqui em Novo Hamburgo. Uma na Adão Rodrigues Oliveira e a outra no centro, bem ali na Nicolau Becker, bem em frente à Catedral. A Nicolau Becker não. Aqui em frente à Catedral São Luís Gonzaga, que é a Joaquim Nabuco. Grande Lelo. Joaquim Nabuco. Em frente à Catedral está a Tecnolar, 30 anos de história. Sebratel Global como internet, gaúcha como você. Sebratel é velocidade na internet. Dito isso, abrindo o programa e hoje uma pauta no mínimo interessante. Porque está chegando frio, né? Já as madrugadas já estão bem mais frias em relação à semana passada, por exemplo. E muito se fala, né? Com o frio, bom, uma jantinha gostosa, uma comidinha gostosa, um bom vinho, um passeio em Gramado, casaco novo, bota nova, cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Mas tem um público que não é interessante, nem tão interessante assim o frio, a chegada do frio. A gente fala dos moradores de rua. E me parece uma impressão, eu não tenho essa estatística, é uma impressão, que após a pandemia, após março do ano passado, veio crescendo esse público de moradores de rua. Pelo menos eu noto assim em algumas ruas aqui de Novo Hamburgo. E essa é a preocupação com a chegada do frio, como será o atendimento a essas pessoas com as madrugadas geladas. Mas tem, por parte da prefeitura, um departamento estruturado para isso, e tem também entidades não governamentais, entre elas a Joana de Ângeles, a Horta Comunitária Joana de Ângeles, que se preocupa com isso e faz um trabalho para essas pessoas, seres humanos iguais a todos nós. Mas para falar sobre isso, eu convidei hoje, e eu quero começar a saudar o Wellington Ávila, que é o representante da prefeitura, e gostaria que ele se apresentasse, sobre o trabalho que eles desenvolvem na prefeitura de Novo Hamburgo. Wellington, muito obrigado pela presença, boa noite. Boa noite, Langaro, boa noite, Gilmar, boa noite ao sempre jornalista Aurélio Decker e a todos que nos acompanham através da Vale TV. De início eu quero agradecer aqui a oportunidade de estar aqui no programa Estação Hamburgo. Para quem nos conhece, fazer uma breve e rápida apresentação, né? Eu sou Wellington Ávila, tenho 24 anos, estou secretário de Desenvolvimento Social aqui da Prefeitura de Novo Hamburgo. Recebi o convite então da prefeita Fátima Daut, e eu, como sou uma pessoa que sou apaixonado pela democracia, acredito que o voto ele emana os rumos da cidade. Então, através desse convite, aceito que esse desafio foi imposto pela população. Uma secretaria bem complexa e bem importante. Dizendo isso, falo também da nossa relação com o ativismo. Sou ativista social há mais de 12 anos, nasci e me criei na comunidade aqui do Quefas, sou morador lá até hoje, então o que me credencia hoje estar como secretário não é apenas, né, ser a minha formação em gestão pública, minha pós-graduação em alta política, mas essa vivência dentro da comunidade, onde a gente percebe dia a dia as dificuldades da população, e a gente tem como missão, né, fazer uma gestão participativa e inclusiva para combater as desigualdades aqui dentro do município. Um tema muito importante, né, a questão da população de rua. Agora, no próximo dia 1º de maio, vai completar 100 dias nosso à frente da Secretaria de Desenvolvimento Social, e uma das pautas importantes foi essa questão da projeção e da prevenção a essa chegada do inverno. Em Novo Hamburgo, de novembro a abril,
aproximadamente 30 pessoas procuram o Centro Pop, porque é um período de veraneiro e muitos dos moradores de ruas vão até o nosso litoral norte, a região da praia. Mas quando chega o período de abril em diante, que começa a vir a questão do inverno, esse número de atendimentos ao Centro Pop dobra, vai a 50 a 60. Para o pessoal que não conhece, o Centro Pop ele é o nosso serviço de referência aos moradores de rua, localizado na Nicolau Becker, ali no endereço 989. E ali a gente é a porta de entrada. Quando a população de rua vem até Novo Hamburgo, é ali que eles são assistidos e têm sido acompanhados. E um dado muito importante, a cada 10 moradores de rua, apenas 6 são de Novo Hamburgo, 4 são de outros municípios. E nós, como estamos tratando isso como um tema muito importante no nosso início de gestão, Novo Hamburgo vai liderar uma rede de diálogo com os outros municípios, onde que os moradores de Novo Hamburgo que estão em outros municípios, eles venham para cá, os moradores de rua de Novo Hamburgo, e os que são, por exemplo, de Porto Alegre, São Leopoldo, a região metropolitana, Vale do Sinto, eles retornem para os seus municípios. A gente já começou esse diálogo, a gente conversou já com o pessoal ali da Prefeitura de São Leopoldo, para a gente, de certa forma, começar a ver esse lado da população de rua, que tem essa questão da crítica, tem essa visão da população, mas também a gente tem que apresentar alternativas, né? E eu fico lisonjeado de passar aqui de primeira mão aqui para o pessoal, para a população de Novo Hamburgo, através da Vale TV, que Novo Hamburgo hoje tem 3 centros que atendem. É o Centro Pop, a gente também tem um lar, e também temos o albergue, que cuida dessa população. Mas o grande problema é que nunca se viu isso como perspectiva. A gente apenas, como gestão, historicamente, isso não é Novo Hamburgo, é nível nacional, apenas assiste essa população. E nós, como gestão, a gente quer agora implementar a questão de dar oportunidade para eles. Não apenas assistir, ficar aquela política de assistencialismo, só de levar até os moradores, mas também a gente tem que pensar no presente e no futuro. O que é pensar no presente e no futuro? Capacitá-los e também preparar essa turma para o mercado de trabalho. Como a gente estava falando nos bastidores, a gente nem sabia, Lela, e eu trouxe. Por que nos países europeus, na Ásia e nos States dá certo? Porque o pessoal no final do século XX, eles se pensavam política a médio e a longo prazo. E no Brasil a gente tem essa cultura de pensar só a questão emergencial, aquela questão do momento. A gente não tem uma projeção a 5, a 10 anos. E nós agora na Secretaria a gente está tendo essa visão. Esses números que eu passei para vocês no início, a gente tem compromisso daqui 4 ou 5 anos buscar reduzir. E como a gente vai reduzir, de certa forma, acreditamos que através da qualificação dessa galera, não apenas deixar eles num albergue 24 horas, onde vão ter um café da manhã, um almoço, um pouso, que de certa forma a legislação também defende isso, e a gente segue a legislação, mas passar essa visão, tu pode mais, não precisa ser apenas um morador de rua, e a gente vai trabalhar isso para dar estrutura psicológica, emocional e também preparar essa galera para o mercado de trabalho. Perfeito. A gente tem também no programa Gilmar Dalla Rosa, que representa aqui a Horta Comunitária Joana de Ângeles, que faz um trabalho também exemplar nesse sentido. Gilmar, muito obrigado pela sua presença. Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos. Boa noite, PC. Lelo, é uma honra. Né? Eu acho que eu queria combinar para a gente mudar um termo. Vamos lá. Não é morador de rua, e sim pessoas em situação de rua. Perfeito. Porque, na verdade, ele não nasceu na rua, né? Sim, sim. Então, assim, ele está na rua por alguma razão. Perfeito. E são várias razões, né? E poucas são iguais. Né? Então, a pessoa está em situação de rua. Né? Se ele é um morador de rua, eu até nem vou fazer política para tirar ele da rua, né? Então, se ele está em rua, eu posso, quem sabe, criar uma oportunidade para que ele possa sair da rua. Né? Nós antes da horta comunitária, antes de nós assumirmos a horta comunitária, nós já éramos um grupo que trabalhava com pessoas em situação de rua, né? Levando o almoço, o café, mas principalmente levando uma palavra, levando um acolhimento.
e tentando entender como que você poderia encaminhá-lo, né? Ou para um centro pop, ou muitas vezes de volta para sua família, entende? À medida que o grupo foi se estruturando, nós acabamos assumindo a horta comunitária e o projeto chamado Rango Solidário ele segue. E ele teve 3 ramificações antes da pandemia, né? Nós estamos agora completando 7 anos ininterruptamente, todos os domingos, nunca falhamos um domingo, levando café e levando almoço. Mesmo que caia no Natal, no Ano Novo, nos 3, 4 graus negativos, a nossa equipe sempre está na rua. E derivou disso mais 2 projetos. Um chamado Pegadas Luminosas, onde em torno de 15 pessoas em situação de rua, por livre e espontânea vontade, eles vão à horta, ou iam à horta antes da pandemia, evidentemente, onde nós tínhamos todo um projeto com psicólogas, né, com o nosso pessoal voluntário, onde nós criamos as regras junto com eles, como que eu vou chegar na horta, né, escrevemos as regras, eles ajudaram a escrever as regras. Eu não posso chegar alcoolizado, eu não posso chegar atrasado, né? E aí, lá tinha um café, uma boa conversa, muitas vezes terapêutica, né, com a psicóloga, né, ele relatando ali as suas dores, as suas necessidades. Depois nós tínhamos um momento de trabalho, e eles gostam muito de trabalhar, por incrível que pareça, né? Tinha lá trabalho de capina, fazer limpeza, depois tinha o almoço, e aí eles tomavam um banho, algumas vezes recebiam um calçado, uma roupa, né? Dependendo da planilha, né? Isso que nós estávamos conversando antes aqui, tu não pode sair distribuindo porque ele acaba, alguns, né? Nem todos, alguns trocando por alguma coisa, né? Que a gente muitas vezes não sabe bem o que é, desconfia, mas não sabe. Então, e o outro projeto nosso era Cabelos ao Vento, onde nós tínhamos alguns cabeleireiros que nas praças aí iam lá fazer o corte de cabelo, fazer a barba, enfim, né? A gente pode falar depois, quando voltar, vários exemplos de pessoas recuperadas, né? Que se recuperaram, né? Inclusive tem pessoas trabalhando conosco hoje na horta. Muito bom. Me cobra sobre isso para a gente falar sobre essas pessoas recuperadas. Aurélio Decker, jornalista, que pelo menos dos que eu conheço é o único, ou foi o único, e ainda é o único, que esteve lá no meio dessa comunidade, que dormiu junto com essas pessoas que estão nessa situação, que nesse momento na rua, dormindo na rua, ou vivendo na rua, e o Lelo pode falar muito bem sobre esse assunto, e a gente conversou até antes de chegar aqui, né, Lelo? Esse atendimento da prefeitura e da horta comunitária é excelente, é espetacular, porque são seres humanos. Mas a partir do momento que tu dá alimento e dá carinho, tu atrai essas pessoas para Novo Hamburgo. Se eu não tenho Sapucaia, se eu não tenho São Leopoldo, se eu não tenho Sapiranga, se eu não tenho Campo Bom, esse mesmo atendimento, alguém vai chegar, ô Gilmar, vamos ali para Novo Hamburgo que o pessoal atende super bem. Eu tenho a impressão que um dos motivos do crescimento da população é isso. É isso, Lelo? Concorda? Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, PC. É um prazer estar contigo. Meu amigo da ex-Coromoda faz um trabalho belíssimo na horta comunitária, Joana de Ângelo, que é um exemplo para Novo Hamburgo de bondade, de amor, de solidariedade. É um prazer conhecer o secretário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que substituiu o secretário Bota, fez um belíssimo trabalho, muito bom mesmo lá. Eu gosto de vir aqui na Vale TV, me sinto em casa, me sinto dentro do jornalismo. Eu, desde muitos anos, sempre achei que o jornalista ele tem sempre 2 alternativas. Uma é eu falar com o secretário, que está aqui conosco, o Ávila, secretário, como é que é a vida de morador de rua? Não, é assim, assado. Pelas nossas estatísticas, pelo que a gente acompanha, eles agem assim, eles estão... Ok? Prefeito, como é que é o morador de rua? A gente sabe que... Presidente da Câmara, como é que funciona? Funciona assim, assado e tal. E a outra opção é
Tira as bundas das cadeiras, senhores jornalistas, tirem as bundas das cadeiras e vão ver de perto, vão participar. Durmam junto, converse com ele, abracem ele, faz uma refeição com eles, discute com eles, se for preciso. E vê de perto, daí conta, porque daí a gente pode chegar, ao meu ver, a um juízo um pouco mais real. Porque a situação das pessoas em situação de rua, ela é muito complexa. Nos Estados Unidos, isso ficou marcado na história do planeta. Estados Unidos, perto do Natal, PC, um frio dos diabos, neve. E os moradores de rua morriam. Morria um, morria outro, morria outra. E aí o prefeitor decidiu, chega, vamos pegar a força. Pegavam eles à força, 3, 4, que era forte, botavam num carro, levavam para um lugar que não era uma cadeia, mas era um lugar onde ficavam presos, ficavam confinados, até que o frio passasse. Para quê? Para eles não morrer. Me parece que 26 ou 28 moradores se juntaram, conseguiram um advogado que entrou com uma ação postulando aquilo que surpreende. Nós queremos ficar na rua, a gente sabe que pode morrer. Mas nós temos o direito, como morador de rua, de permanecer na rua. E a coisa foi para o primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, tudo que é grau, e acabou no Supremo Tribunal Federal deles lá. Conclusão, os moradores de rua têm o direito de permanecer no 0 grau, nos 10 graus abaixo de zero, mesmo que eles morram, porque esse é o desejo deles. Pronto. Então, vamos lá, a notícia causou impacto no mundo, porque, claro, tem pessoas que acham que eles têm razão, que vale a pena morrer, diante da convicção que eles têm de que eles querem morrer. E tem gente que diz que não, que isso é uma debilidade que nós, que não somos débeis, temos que evitar que aconteça. Não vamos deixar as pessoas morrer. Nós achamos que a vida é o que há de mais precioso. Enfim, então, dentro desses espaços extraordinários de viver ou não viver, e a Justiça dos Estados Unidos disse, está decidido, não pode mais obrigar nenhum deles a sair da rua, porque eles não querem sair da rua. Então tá. E aqui como é que é? O que eu percebi? Mais ou menos 100 pessoas tinha. Eu fiquei 20 dias, 20 noites, com a Andréia Henkel, que me ajudou muito nisso, que era minha namorada, me ajudou a fazer um levantamento. Eu fiquei um dia das 6 da tarde até as 8 da manhã do outro dia, dormi em 3 lugares, na frente do Banrisul, na Concha Acústica e na frente daquela loja ali, bem no centro daquela loja onde todo mundo para. Não fiz xixi na parede do Banrisul, e aí eu já constatei que não tem banheiro de madrugada. Não tem, tudo fechado. E aí, eu vou fazer o quê? Vou fazer xixi aonde? E aí começam as coisas. Mas o que eu notei, dos 100, a minha impressão é que mais ou menos 35 precisam todo o apoio. Eles estão drogados, têm que ser internados, têm que ser tratados. Eles estão já afetados mentalmente. Alguns não sabem nem onde é que estão. Eles estão perambulando. Então, 35, me parecer, que eles precisam atendimento total mesmo. Tem aí mais ou menos uns 20 que estão em situação provisória. Eles manifestaram. Eles querem arranjar um emprego, querem trabalhar para voltar para casa. Eles têm filhos, às vezes têm família. Então eles têm que diminuir, a família já não tem o que comer, um a menos soma. Então eles vão para a rua e vão se virar. Tem então esse 1/3 que precisa uma oportunidade de trabalho, porque eles têm o desejo de voltar para suas casas. Agora, e pode ficar bravo comigo que eu não estou me importando, tem 1/3 que são vagabundos, não querem fazer coisa nenhuma, e eles ficam naquela boa situação de que nós somos todos irmãos em Cristo, de mão dada, e aí as pessoas dizem, não, nossos irmãos de Canoas, de Esteio, eles são bem-vindos, venham para cá. E eles vêm. Então, São Leopoldo fecha um atendimento, Esteio fecha o atendimento, Canoas fecha o atendimento, eles vêm para Novo Hamburgo. Aqui nós temos em torno de 40 entidades religiosas que prestam serviço para eles, dão roupa, dão sapato,
levam janta. E não há uma organização. Então, às vezes, eles têm 3 jantas de noite, 4 jantas de noite. Às vezes, eu ficava com vontade de chorar, porque eu vi uma quentinha do lado do lixo. O cara ganhava, já tinha jantado. Então, o que eu percebi aquela vez e falei, e vou calar a boca agora, é que falta uma organização. Alguém que coordene isso. Pega esses grupos religiosos e diga para eles, vem cá, vamos coordenar. Segunda-feira, quem é que vai dar comida? Nós, tá bem. Mas não, vamos lá de 5, 6, 7, 10 entidades. Um deles falou para quando chegou uma Kombi, poxa, mais um, deixa eu dormir, povo. O cara está se queixando. Eu sei, as pessoas são altruístas. Eu fui nas casas das pessoas que faziam comida, a mãe, o pai, os filhos, faz cachorro-quente, faz sanduíche, e embala, bota um plástico, cuida, e vai lá e entrega, eles estão a maior boa vontade. É uma coisa de generosidade que tem que ser destacada, a bondade das pessoas. O que eles não sabem é a venda dos produtos no outro dia para o brechó. E isso daí desanima. Então, o que faltava, e eu acho que ainda falta, é alguém que consiga centralizar essas ações. Quantos tem para dar feijão com arroz? Tantos. E sanduíche? Tantos. E roupa? Tantos. Mas a roupa, o cara... Eu assisti uma distribuição de sapato. O cara chegou lá. Quantos tênis eu posso pegar? 2? Quantos o irmão quiser. O cara pegou a sacola e encheu. Agora, eu fui no outro dia no brechó para ver que eles vendem por 5 pila, por 10 pila, eles vendem cobertor e tal. Então, não sei. Falta a gestão. Alguém que tenha a coragem e o talento de conseguir organizar. Nós temos compromisso com o morador de estado de rua. Sim. Com quais? Com os de Novo Hamburgo. Novo Hamburgo tem que cuidar dos seus velhos, das suas crianças, dos seus presidiários. Nós temos esse dever. Tem que fazer o melhor trabalho em favor deles. Nós não temos nenhuma obrigação de ficar nessa, não, é universal, somos todos irmãos. O pessoal pode vir do Rio Grande do Sul. Eu assisti na Fevale o seminário. Uma professora falou, podem vir para Novo Hamburgo, aqui vocês vão ter amor. E eu disse, professora, não é simples assim. Aí eles começam a sair para sinaleiros que não prestam, e tem os bandidos junto. São poucos, ainda bem. Chegam, intimidam as mulheres na sinaleira. O PC hoje à noite foi atacado numa sinaleira. Pô, mas consegue alguma coisa? Eles vêm intimando. Então vamos lá. Desejo ao secretário o maior sucesso possível. A situação é complexa, é desafiadora. Eles sofrem também. Eu vesti de mendigo, caminhando de madrugada de cabeça baixa, passava pelas rondas das farmácias, e eu dizia, boa noite. Eles não respondiam. As pessoas atravessam a rua para não passar pelo morador de rua. Eu sei, eu vivi isso. Então, a situação é complexa, eu desejo boa sorte para o trabalho de vocês. Posso dar os números? Claro, aqui? Gilmar, vamos lá. Olha só, teve uma pesquisa feita pela Fevale no ano passado, que identificou 215 pessoas em situação de rua em Novo Hamburgo. 215 no ano passado. Destas, 170 toparam participar da entrevista, da pesquisa. 50% são brancos, 45% são negros ou pardos e 6 outros. Então, os números geral aqui primeiro. 86% do sexo masculino, 13% do sexo feminino. Média de idade, 39 anos. Jovens, né? 60% deixou de estar em situação de rua e retornou. Ou seja, voltou para casa, voltou para a rua. 60% não concluiu o ensino fundamental. E aqui o mais importante aí, secretário, esse número é para ti. 60% gostaria de aprender algo novo. 60%? 60% gostaria. Por que o que motivo os levou à rua? 19% desemprego, 45% álcool e drogas e 70% problemas familiares. Tá? Como que se alimenta? A alimentação é obtida por grande parte da população entrevistada através de doações. 71% recebe comida. Tá? Então, assim, nós estamos há
vai completar 7 anos na rua, tá? Aqui, mais um número aqui então. 19% desempregado. Tá, esse aqui eu já falei, do álcool e droga. E doenças, né? 28% sofre de depressão, 18% dores crônicas, né? Provavelmente por dormir na rua, 13% HIV. Tá? 81% fazem uso de algum tipo de droga. Aqui está o álcool junto, né? 18% não usam, quase 20% não usa nada. Drogas mais citadas: cigarro, 74%, crack, 64%, álcool, 50%. Então, isso aqui é uma pesquisa séria, feita por uma doutora, a doutora Carmen, eu não vou lembrar o sobrenome dela agora, foi a tese de doutorado. Nós ajudamos, né, pela proximidade que a gente tem com pessoas em situação de rua, nossas equipes ajudaram ela a se aproximar das pessoas para conversar. Então, eu penso que a gente precisa, como o Lelo falou, a gente precisa tirar a bunda da cadeira. Não dá para nós ter ideia. Não, nós temos que ir lá e entender por que a situação está lá, né? Nós temos um caso, o nome dele é Antoninho, morou 15 anos na rua, através do Pegadas Luminosas ele se aproximou da horta. Um dia alguém deu uma colher de pedreiro para ele e eu falei, opa, o cara sabe trabalhar. Tonho, o apelido dele, Tonho, quer trabalhar conosco? Hoje o Tonho está 3 anos fora da rua, né? De vez em quando, evidentemente, tem aquela recaída dele, né? Normal, né? Toma lá as suas cachaças, né? Mas é um trabalhador, ele é pedreiro, é carpinteiro, né? Mora numa pensão hoje, que a gente cotiza lá, recebe o seu salário, né? E eu tenho outros tantos exemplos, né, de pessoas que efetivamente saíram da rua. Isso é concreto, né? Nós temos, assim, provavelmente 15, 20% da população que a gente atendeu nesse tempo, né, que voltou para sua família, né, que voltou para sua cidade, muitas vezes, né? Outros que voltaram a trabalhar, né? Foram para o tratamento, né? Esses dias apareceu, eu nem lembrava mais deles, apareceu um casal que nós atendia, vieram na horta para dizer assim, olha, eu vim aqui agradecer, porque nós recebemos a comida e um dia fomos abordados por vocês pedindo se queria um tratamento, e eles foram para uma clínica, se conheceram na clínica, o rapaz e a moça, casaram, vieram na horta agradecer, com um filhinho no colo, né? Os dois empregados, né, com uma casinha em algum lugar por aí, provavelmente uma invasão, mas estavam numa casa e trabalhando. Então, é possível, sim, recuperar boa parte, né? Bandido, ladrão, tem em todos os lugares, né? Na profissão de administrador, que nem a minha, de agente público, de político, de jornalista, tem em todo lugar, né? Então, nós vamos ter um grupo que, por dignidade, nós precisamos cuidar deles até eles deixar esse mundo, porque não tem muito o que fazer. Tem gente que não consegue mais caminhar, tem gente, né, que também não quer ir para o pop, porque lá tem regra e tem que ter regra, né? Nós paramos de doar roupa e calçado já faz um bom tempo, porque nós entendemos que eles devem ir no pop lá. A horta faz doação de roupas para o pop, já acabamos de fazer agora uma doação grande. Nós, felizmente, a população entendeu da seriedade do nosso trabalho. Hoje a gente recebe muita doação, né? Qualquer movimento que a gente faz, a gente consegue agregar e a gente acaba distribuindo, né? Muitas vezes tem um grupo de mulheres na prefeitura, eu não vou lembrar o nome agora, que transforma as roupas e tal. É a economia solidária. Isso, a economia solidária recebe muita doação nossa, porque a gente consegue, né? O ano passado, naqueles 4, 5 dias de 0 grau, 1 grau, né? A gente conversou com o Binô, pessoal da prefeitura, conseguimos o hotel da FENAC, né? Nós capitaneamos, né? Fomos para a FENAC ali, meia dúzia de ligação, a gente estava com mais de 100 cobertores lá, acolhemos pessoas em situação de rua, dormiram naqueles dias frios dentro do Hotel FENAC, né? E o Hotel FENAC tá bom ainda, né? Tá direitinho,
tinha a polícia ali utilizando e tal. Foi muito legal. Então, eu penso que é importante olhar esses números, né? Olhar ele como um irmão nosso, mas não um irmão que eu vou só dar caridade, um irmão que tem que ter responsabilidade, que tem que ser conduzido, que tem que ser trabalhado. Hoje, esse grupo que vai na horta, o que ia na horta antes da pandemia, todos querem trabalhar e trabalham muito bem. São disciplinados, né? Chegam não se alcoolizam, porque eles sabem que se ele chegar alcoolizado na horta, ele não entra. Então, isso é muito legal. Então, parabéns, secretário. Eu acho que assim, ó, precisa. Com certeza, o nosso grupo, e eu não sou dos que mais entendo de pessoas em situação de rua, porque muitas vezes eu não tenho oportunidade de ir para a rua por outras atividades, né? A horta hoje é muito grande, ela requer muito tempo da diretoria, enfim. Mas eu posso trazer outras pessoas aqui outro dia, o Júlio, né? Que é o nosso vice-presidente, que é a pessoa que está mais ligada às pessoas em situação de rua, que poderia me representar aqui ou falar muito melhor do que eu sobre as pessoas em situação de rua. Agora, assim, ó, dá e conta com a horta, tá? Conta com a horta. Inclusive, o espaço da horta, para eles poderem trabalhar lá. Muitos têm vontade de trabalhar. E muitos têm vontade de sair da rua. Né? Alguns não. Sabe por quê, Lelo? Essa é a tese minha, tá? A liberdade, nós não sabemos o que é liberdade. Nós temos regra de comportamento em casa, né? Então, muitas vezes a liberdade, ela é muito mais forte que uma caminha quente e um prato de comida. Por isso, né? Existe um livro do Augusto Cury, que tem um título e um subtítulo, né? A Saga de Marco Polo, o futuro da humanidade. Então, quem tem preocupação com pessoas em situação de rua, ou gosta disso, leia esse livro, e aí vai entender o que eu estou dizendo, do que significa liberdade. É muito interessante. Perfeito. Já me alonguei aqui, PC. Não tem tempo delimitado, né, de jeito nenhum. Eu só quero chamar o intervalo e depois Wellington Ávila. Eu quero pegar esse enfoque, porque o Wellington também tem números e iniciativas que ele comanda na sua secretaria, e eu acho espetacular tratar as pessoas como humanos, porque são humanos, eles são humanos, e eu acho que merecem todo o respeito. Entretanto, eu insisto naquela questão, se Novo Hamburgo está fazendo toda essa proposta por parte da prefeitura, outras entidades citadas pelo Lelo, Joana de Ângeles, não vai atrair cada vez mais pessoas para cá? E alguém vai me dizer, sim, pensemos, eles têm direito de vir para cá buscar alimento. Tudo bem, mas até quando a cidade vai ter estrutura para atender tantas pessoas que vêm de outras cidades? Essa vai ser a pergunta para o Wellington depois do intervalo. Nós já voltamos. Tem que ser original, assim como você sonhou. Por isso, a Brau Móveis possui padrões, medidas e acabamentos que materializam cada detalhe que você projetou para o office, executivo ou residencial. Nosso objetivo é entregar móveis como você sonhou. Brau Móveis Campo Bom, Rua Jorge Coque, 125, no centro de Campo Bom. Fone 3597-1465.
já passou aqui. Tá de volta. Rapidinho, né? Volta do intervalo e nós estamos com a Estação Hamburgo aqui até às 10 horas da noite. E já estamos com 9h42, faltando 18 minutos para terminar o programa. Eliton Ávila. A pergunta que eu deixei antes do intervalo, e aí o Eliton tem números que contradizem o que eu pensava. A partir do momento que Novo Hamburgo oferece cada vez mais melhores condições para essas pessoas em situação de vulnerabilidade e que estão agora na rua, eu pensei que com a pandemia veio crescendo esse número. Eliton, por gentileza, vocês têm um levantamento do número de pessoas? Como é feito essa estatística? Como é feito esse levantamento do número de pessoas que estão na rua em Novo Hamburgo? Esse levantamento ele é feito através de um serviço que a Secretaria tem, que é a vigilância socioassistencial. Os moradores de rua, quando eles não vão direto no Centro Pop, a gente tem um serviço que se chama abordagem social. Essa equipe ela aborda o morador de rua e faz ali uma série de perguntas e muitas vezes direciona ali para o Centro Pop para fazer esses acompanhamentos que a gente comentou anteriormente. Então, aproximadamente hoje fica entre 140 e 160 moradores de rua mês. E respondendo a tua pergunta, vou frisar aquilo que o Lelo comentou, a questão da gestão. Esse problema ele é um problema social e nós, como prefeitura, e juntamente a gente vai fazer essa parceria com as entidades para construir soluções juntas, tem que ser priorizado. E a questão dos moradores de população de rua, na nossa gestão, ele vai ser priorizado. No próximo sábado, vai se ter uma casa ali de passagem, onde vai dobrar essa meta de atendimentos para essa população, onde eles vão poder passar o dia ali, 7 dias da semana, 24 horas por dia. Porém, a gente quer trabalhar essa possibilidade de desenvolver. O Gilmar colocou muito bem. Muitas pessoas em situação de rua, eles querem a oportunidade através do mercado de trabalho. Tem o joio e tem o trigo em todos os segmentos. Assim como tem uns, que nem o Lelo disse, que não querem nada com nada, estão ali por estar e a tendência é ficar ali até o final da vida, tem a galera que busca uma oportunidade. E nós, como gestão, a gente está trabalhando essa oportunidade. Antes do primeiro semestre, nós, como SDS, vamos buscar essas parcerias para quê? Para preparar, reforço, essa galera não vai apenas ser assistida com assistência, mas a gente vai trabalhar um desenvolvimento com eles, que é preparar para o mercado de trabalho, explicar como é que se comporta numa entrevista, ensinar a fazer um currículo, fazer parcerias com barbearias para fazer cortar o cabelo, fazer a barba, mas preparar, trabalhar essa questão do desenvolvimento. Então, eu particularmente, uma opinião, Eliton, eu participei de um programa que se chama Anjos da Madrugada, da Igreja Católica, onde toda sexta-feira o grupo de Novo Hamburgo ia acompanhar o pessoal em situação de rua de São Leopoldo, e o grupo de São Leopoldo vinha para Novo Hamburgo para não ter esse conflito de coincidência e tudo mais. E ali a gente se via muitas pessoas que buscavam a oportunidade ou de ficar numa casa de recuperação para voltar para a vida normal, e tem alguns que não queriam, gostavam da vida que levavam. Mas é muito isso de frisar, são humanos, a gente tem que ter esse olhar humano, esse olhar de transformação, e nós, como secretaria, a gente tem esse compromisso, né, de acreditar em um público onde ninguém acredita. O morador de rua, ninguém acredita, muitas vezes nem a família dele acredita. Então, a gente só vai conseguir reduzir, e aí eu volto a frisar, a gente não pode pensar uma política pública emergencial, só para aquele momento. A gente tem que pensar uma política pública de médio a longo prazo. E isso se faz como? Não apenas prefeitura, mas com entidades, que é o caso da Horta, que a gente está conversando hoje pela primeira vez, e me prometo de visitar e conhecer o trabalho para a gente firmar também essa parceria. E como a gente faz isso, não apenas assistindo, mas lutando para essas pessoas se desenvolver, e isso através de curso de qualificação, capacitação, e finalizo dizendo, não vamos solucionar, zerar esse déficit da população de rua, mas se nós planejar,
colocar meta, organizar e pensar algo a médio e a longo prazo, eu tenho a convicção e a certeza que daqui 5 anos, por exemplo, se hoje se tem 50 moradores de rua dia no POP, esse número vai baixar para 20, para 10, e a questão que o PC comentou, desses moradores de rua vir até Novo Hamburgo, De outras cidades? de outras cidades, o que a gente frisa? Novo Hamburgo está liderando esse diálogo com os municípios da região. Eu sou vice-presidente do COEGEMAS, eu represento a Anvars do COEGEMAS, que é o colegiado dos gestores de assistência social do Rio Grande do Sul. E uma das pautas que nós vamos tocar na reunião da Anvars é esse diálogo com o Centro POPs, que no caso de Novo Hamburgo, São Leopoldo é Centro POP, e outros municípios é CREAS, que atendem a população de rua. Fomentar esse diálogo, onde, se Campo Bom tem um morador de Novo Hamburgo, por exemplo, orientar ele para vir até a nossa cidade, para a gente assistir ele, porque a gente está criando uma política pública de desenvolvimento para eles, e os que tiverem, por exemplo, de Campo Bom, São Leopoldo, a gente direcionar para suas respectivas cidades. É uma missão que não é fácil, não vai ser do dia para a noite, mas a gente tem esse compromisso e estamos pautando, né? Em algum momento tem que fazer, né? E vai ser essa gestão. É muito isso que o Léo comentou. Muitas vezes falta gestão. O nosso compromisso de gestão, nós vamos fazer 100 dias agora, dia 1º de maio, que é o dia do trabalho. E o nosso compromisso nesse primeiro momento, a primeira grande ação da Secretaria de Desenvolvimento Social, a gente já fez várias, mas vai ser essa questão de olhar para um público que muitas pessoas têm um preconceito, excluem, mas eles existem, eles fazem parte do nosso cotidiano, nós gostando ou não, e a gente tem que trabalhar uma política de inclusão e de proteção. E reforçando, a gente não vai resolver o problema do dia para a noite, e também de cada 10, infelizmente os 10 não vão querer aderir à nossa ideia, mas se 6, 7, que nem o dado importante que o Gilmar trouxe, 60% tem o desejo de aprender algo novo. Nossa, eu vou me sentir muito realizado. Se de cada 10 a gente conseguir 6, eu vou me sentir muito realizado, e uma das minhas missões na secretaria já vai ser essa transformação também com esse olhar, né? O Eliton, tem uma questão que eu estava me passando aqui, o Pedro, me lembrei agora, o Gustavo até está preparando material ali. Tem uma hamburguense que ela fez uma pergunta, que eu não sei qual é a pergunta, quem fez esse material é o colega Fábio Winter. Então tem uma hamburguense que quer fazer uma pergunta para vocês, que eu sinceramente não ouvi a pergunta, eu vou ouvir ao mesmo tempo que vocês. Por gentileza, aí, roda aí, Gustavo. Meu nome é Bianca Engel. Sou de Novo Hamburgo e eu gostaria de saber como está a situação dos albergues em Novo Hamburgo, porque tem bastante moradores de rua, né, nas ruas centrais de Novo Hamburgo. Então eu gostaria de saber como é que estão os albergues aí. E o albergue tem um detalhe interessante, né, Lelo e Gilmar? Lá tem regras, tem um regulamento. E quem não gosta de cumprir regras não vai ficar no albergue, correto, Elton? Correto. Bom, mas a situação dos albergues, essa Vamos é a lá. pergunta. Os albergues, que nem eu falei, hoje a gente tem 3. É o Lar Bom Pastor, ele atende esse público. O albergue, que hoje tem vínculo com a prefeitura, que até a sexta tem uma meta de 10. A partir de sexta nós vamos dobrar essa meta, nós vamos começar a atender 20. E antes ele tinha, hoje funciona como? Eles só vão apenas para dormir, tomar um banho e passar uma espécie de pernoite. A partir de sábado vai dobrar, vai ser 20. Eles vão poder ficar os 7 dias da semana, 24 horas por dia. Tem regras, tanto o Centro Pop quanto o Lar quanto o albergue, não pode a pessoa chegar em estado de dependência química ou em situação onde a pessoa esteja alcoolizada. Tem regras. E em contrapartida, a gente quer fazer esse diálogo, essa construção com as entidades, com o serviço público, com os nossos técnicos, de que, além dessas regras, a gente estimule essa galera a querer algo mais para a vida, né? Não ficar naquela mesmice de agora eu caí na depressão, vou ser morador de rua, vou morrer morador de rua. Pelo contrário, a gente quer vender uma perspectiva de vida para essas pessoas, que eles podem, né? E essa oportunidade, eu me comprometo como gestor, eles vão ter. Que bom. E queira Deus que esses 60%, 70% que o Gilmar trouxe aderam a essa nossa ideia também. Que bom, tomara. E quero que vocês sejam parceiros. Tem um detalhe interessante, antes de a gente já estar na reta final do programa, que não é uma sugestão, é um pedido.
Eu sei que ali no Centro Pop, que é na Nicolau Becker, o Wellington citou o número na 989, né? Isso. O pessoal vai ali para principalmente tomar café e ganha almoço ou só café ali? Atualmente eles ganham café. Tá. A partir do mês de maio vai ter café e almoço. Tá, porque ali quando eles tomam café, a Nicolau Becker ali, eles ficam na pista no sentido Novo Hamburgo, Campo Bom. E ali do lado, dependendo do horário da manhã, do lado do Centro Pop tem sol. E no canteiro central, onde tem o arroio, tem sombra. E muitos deles, eles vão sentar no cordão da pista. Eles sentam no cordão, ali embaixo das árvores, no arroio. E às vezes eu vejo viatura da Guarda Municipal, nem sempre eles podem estar lá. Eu acho até uma sugestão, né, que se alguém pudesse monitorar, eu acho muito perigoso. Porque eles sentam com os pés na pista assim do lado de dentro, assim do canteiro. E eu às vezes fico pensando, sim, se dá um acidente aqui, cara, esse carro vai pegar todo mundo. O pessoal está sentado na pista. E aí eu fico olhando, nossa senhora, já pensou um carro desgovernado aqui? Meu Deus do céu, a tragédia. Então é só uma sugestão para alguém, pelo menos, dar uma monitorada de vez em quando e tirar o pessoal dali. Eu, desde que assumi a secretaria, eu visito todos os espaços. Mensalmente eu costumo circular em todos, em CRAS, CREAS, Centro Pop. E a gente percebe isso. Mas é muito aquela questão que o Lelo deu o exemplo dos Estados Unidos. A orientação se tem. A gente vai ali, dá máscara, orienta com... A gente está fazendo toda essa prevenção, esses cuidados do Covid, tanto para os nossos funcionários quanto para os moradores de rua. A gente dá essa orientação, mas aí eles têm esse livre-arbítrio. A gente não pode... a nossa abordagem não pode fazer algo à força, o nosso centro não pode. Muitas vezes, quando a guarda vai, a guarda orienta e alguns aceitam a sugestão e saem, mas tem alguns também que se tem essa resistência. Perfeito. Só meu receio é o seguinte, eventualmente... Aí não tem como dizer que a gente orienta, porque aconteceu o acidente, aconteceu a tragédia, e tu sabe como é que vai funcionar a coisa. Bom, tá estourando o tempo aqui. Eliton Ávila, para a gente conhecer, secretário de Desenvolvimento Social de Novo Hamburgo, é isso? Qual é a tua idade, Ela? 24 anos, quando eu assumi eu tinha 23. Se não sou o mais jovem, um dos mais jovens da história. É verdade. Será sempre bem-vindo aqui na Vale TV. Muito obrigado pela presença, meu caro. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço estar na bancada contigo, PC, com o Aurélio, que é um baita jornalista aqui da nossa cidade, e hoje também tendo o prazer de conhecer o Gilmar. Nós, como gestão, já visitamos diversas entidades, ainda a Horta a gente não teve a oportunidade de visitar, mas no mês de maio a gente vai organizar, se tudo der certo, vamos visitar a Horta lá. Forte abraço a todos que estão nos acompanhando. Obrigado. Gilmar Dalla Rosa, muito obrigado pela presença, tia. Bem-vindo. Eu que agradeço. É sempre um prazer estar aqui. Né? Tivemos há poucos dias aqui falando exclusivamente da Horta. E, Wellington, conta com a Horta, né? Talvez de todas as entidades hoje que estão em contato com as pessoas em situação de rua, né? Sem menosprezo de ninguém, mas a gente tem um respeito muito das pessoas de rua e a gente pode ajudar muito, né? Principalmente nessa organização que o Lelo levantou, que é fundamental, né? Então tem dias que ninguém não tem comida, tem dias que tem 3 comidas, né? Poder criar uma política única, existe não é uma entidade, né? Mas existe um grupo que é como chama agora, bateu o Alzheimer aqui no velhinho. ONG? Não, tem é o Pro Rua, né? Pro Rua, que é composto pelas entidades, pela prefeitura, que tinha esse papel de organizar. Em algum momento se perdeu isso, o grupo Pro Rua, né? Se perdeu isso, então tem que retomar, é fundamental, né? É fundamental. Né? A cidade... Aquela que o Lelo falou exatamente, da a cidade está bonita, a cidade está organizada e essas pessoas merecem uma oportunidade, né? Como ser humano, né? E também merecem que cada um possa ficar mais perto da sua família possível, né? Então, se é morador de Caxias, ele fica em Caxias. Agora, eu não posso pegar simplesmente uma pessoa que está na rua de Novo Hamburgo, botar num ônibus e mandar para Caxias. Não vai resolver. Precisa, as prefeituras das cidades têm que se organizar e criar uma política única.
Perfeito. Muito Lelo, obrigado. muito obrigado mais uma vez pela tua presença, meu caro. Aurélio Obrigado. Decker. Eu queria dar uma sugestão para o secretário. Opa. Na rua Silveira Martins, que é na frente do POP, na frente. É a rua que liga o nosso arroio lá com o Bar Guarani. No outro lado da Silveira Martins, na margem esquerda, na direção do bairro, houve uma invasão de um terreno. Abriram lá um portão, botaram barracas e o dono do terreno pagou para eles ir embora. Eles foram embora. Ok? A empresa botou guarda 24 horas lá, mas daí desistiu porque era caro. Parou. Eles voltaram. Parece que tem dois ou três que estão lá. Só que eles descobriram lá que tinha um cano de água. Esse cano de água está no muro. Esse muro está de frente para a rua. E eles tomam banho pelado. Eu não tenho nada contra isso. Pode fazer o que bem entender. Mas ali tem edifício de morador, de criança que passa para lá e para cá. Nem todo mundo gosta de ver isso. Os pais ficam horrorizados. Aí chama a polícia, chama a guarda, porque isso, porque aquilo e tal. Tem que dizer para ele, o senhor que tem o poder de secretário, dizer que negativo. No POP tem chuveiro quente. Então eles têm que tomar banho no POP. Ah, não, mas nós queremos tomar banho na rua, nós somos da rua. Não, vocês não são da rua. Quem toma banho pelado vai em cana. Se não engrossar um pouco o caldo, nós vamos ficar enxugando o cheiro, secretário. Desculpa a franqueza. Às vezes tem que ter um pouco de rigor. Na frente do lugar que tem chuveiro, eles podem lavar roupa, eles ganham um aparelho de barba, eles podem colocar as roupas no palácio para secar. Tem toda a estrutura, tem até TV para olhar quem quer. Não, nós queremos, nós somos da rua, nós vamos tomar banho ali na frente todo mundo pelado. Pronto. Não, aí não. Agora tem que chegar lá e dizer quem toma banho pelado é atentado violento ao pudor, vai em cana. Desculpe, senhor, rigoroso. Não, mas tá dado o Se não recado. for assim, estou lhe sugerindo que o senhor tente descascar esse abacaxi. Conta com a experiência do Lelo, hein? Conta com a experiência, vai, que a Muito dica é boa. importante o É Lelo. verdade, é verdade. Vai pela experiência do Lelo. Bom, Pedro Gustavo, obrigado pela parceria aí na retaguarda. Obrigado a JG Serviços, Mercator Feiras e Eventos, Tecnolar 30 anos e Sebratel. Obrigado pela audiência. Amanhã a gente está montando uma pauta porque tá polêmica durante toda a semana, né? Depois da polêmica das voltas às aulas ou não, elas estão suspensas. Aí vem a mudança da cor da bandeira, né? O governador do estado não é colorado, ele é torcedor do Brasil de Pelotas, mas agora ele adotou a bandeira vermelha em todo o estado do Rio Grande do Sul. E é isso que nós vamos falar amanhã, recebendo pelo menos 3 prefeitos da região aqui na Vale TV, contando com a sua sintonia. Até lá, boa noite, tchau.